Amém, minha irmã? Meu irmão, em nome de Jesus, vamos mergulhar, porque é noite de sermos curados pelo Senhor, é noite de sermos limpos pelo Senhor, é noite que o nosso orgulho vai perder a força, é noite de sermos limpos de toda contenda interior e exterior. E o tema, antes de orarmos, antes de você colocar os seus pedidos de oração, nós estamos, durante toda essa semana, trazendo pequenas mensagens sobre o livro de Gênesis, sobre a vida de Abrão. Durante toda essa semana eu ministrei no culto, eu ministrei nas lives da madrugada sobre a vida de Abrão. A primeira ministração nossa foi com o tema o que acontece quando invocamos ao Senhor. A segunda ministração foi o que acontece quando o Senhor nos encontra. A terceira ministração foi o que fazer quando as coisas não acontecem como pedimos ou pensamos. A ministração de ontem foi o que Deus espera de nós. E a ministração de hoje, o tema é como fazer para superarmos contendas interiores e exteriores. E o texto que vamos pregar, ensinar, compartilhar nesta noite é Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 9, Gênesis 13, do 7 ao 9, o Espírito do Senhor falou comigo, há poucos minutos, há poucas horas antes, há 2 horas aproximadamente, eu peguei o texto, o Senhor confirmou a palavra, e então eu mergulhei no texto, para poder transmitir o recado do Senhor para a tua vida nessa noite. O Espírito do Senhor falava comigo, que seria uma orientação para todos, mas que para algumas pessoas que Ele ia trazer nessa noite, ia ser assim pontual. Deus estaria respondendo a uma pergunta sua, a um questionamento seu, a um problema seu. E nessa noite, fica então aqui comigo, aqui nesses minutos, primeiros minutos desse sábado, porque Deus tem uma palavra para a tua vida que vai trazer direcionamento, ou então vai trazer um suprimento, para que você possa, quando passar, se um dia passar, a gente sempre ora pedindo a Deus para nos livrar, mas sabemos que em determinados momentos Deus nos avisa antes, nos prepara antes. Então, Gênesis 13, versículos 7 ao 9 diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Que o Espírito de Deus complete, confirme essa palavra em teu coração, em nosso coração, nessa noite. Como vencermos, como superarmos, como fazer para superarmos contendas internas e externas. O texto narra que houve uma contenda, o texto fala de uma contenda, e contenda nós sabemos que indica briga, indica ser a contenda, o que é a contenda? Uma situação de conflito entre as partes. E o texto, a maneira como Abrão agiu, indica que essa contenda, ela tinha um teor destrutivo, poderia trazer sérias e terríveis consequências se essa contenda não fosse resolvida. Tamanho
é o perigo dessa contenda, que Abrão, ele precisou ir até a outra pessoa. Ele precisou romper com suas vontades, com seu eu, com sua vaidade, com as suas razões. Tamanha era perigosa aquela contenda, e ele foi então até a outra pessoa. E quem é a outra pessoa? A outra pessoa é Ló. E quem é Ló? Ló é sobrinho dele. A contenda era interna ali, era dentro, tinha a ver com questões de parentesco, tinha a ver com questões de família. E o teor era destrutivo. E Abrão então vai até o seu sobrinho. Há uma primeira coisa, meu querido irmão e minha querida irmã, que se você quer evitar contenda, se você quer superar contendas, nós sabemos que é inevitável que ao longo da nossa vida não haja uma contenda. Mas se você quer ser alguém que quer diminuir ao máximo as porcentagens dessas contendas, eu quero te dar uma primeira dica. E a primeira dica é: procure compreender o porquê que isso está acontecendo. Essa é a primeira dica que eu tenho para te dar se você quer superar. A primeira dica que eu tenho para te dar é essa: para um pouquinho, para pensar um pouquinho. Se você já viveu ou está vivendo, para pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho e analisar essas situações. Para pensar um pouquinho o que pode ter gerado. O que gerou essa contenda na vida de Abrão? Nós lembramos que em Gênesis, no capítulo 12, Deus disse para Abrão uma coisa. E o texto diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor havia dado uma palavra para ele. Nós falamos sobre isso na noite de ontem. O Senhor havia dado uma palavra para ele: sai da tua parentela. Ele saiu, ele se afastou naquele tempo. Porém, o que ele fez? Ele levou Ló com ele, ele levou seu sobrinho com ele. Deus mandou se afastar, Deus mandou sair. E o que Abraão fez? Seja porque não compreendeu a voz de Deus, seja porque quis bancar a situação, quis teimar, seja porque não entendeu, seja porque foi orgulhoso e não quis fazer como Deus mandou. Então, é necessário isso, uma compreensão para pensar, porque Deus havia dito a ele: olha, sai da tua terra, se afasta, sai da tua parentela. E ele levou Ló com ele. Ele fez o que Deus mandou ele fazer, mas ele não fez da maneira como Deus mandou ele fazer. E quando a gente faz o que Deus mandou, o que Deus manda, mas não fazemos da maneira como Ele manda, lá na frente pode ser que dê problema. Lá na frente, eu quero até mudar, eu quero dizer para você que certamente, lá na frente, vai dar problema. E foi o que aconteceu. Procure então, se você está passando por uma situação de contenda na sua família, se você está passando por uma contenda interior, se dentro de você há uma confusão, se você não consegue ter paz, se dentro de você há uma guerra, e se fora de você há uma guerra acontecendo, a minha primeira dica para você que quer superar isso: para pensar o porquê que isso está acontecendo. Para refletir, porque certamente, se você parar para refletir, o Espírito de Deus vai te ajudar e vai trazer à tona o que aconteceu com Abraão.
ele bancou. A contenda que Abraão estava passando tem o dedo dele, porque o Senhor falou com ele, vai, se afasta, mas ele falou, não, eu vou, mas eu vou levar o meu parente comigo. Ele quis levar o parente com ele, deu problema. A segunda coisa, para você superar uma contenda, e agora que a contenda está aí, e agora que o problema está aí, seja um apaziguador, seja um pacificador, meu irmão. Veja, no versículo 7, a Bíblia diz que houve uma contenda e que os cananeus e os perezeus habitavam essa terra. Quem eram os cananeus e os perezeus? Os inimigos do povo do Senhor. Aqueles que precisavam ainda ser alcançados pelo amor de Deus. Aqueles que precisavam ser alcançados vendo o testemunho de Abrão e não apenas suas palavras. Os cananeus e ferezeus, no versículo 7, estavam ali na terra, estavam vendo tudo aquilo dali que estava acontecendo entre os pastores, estava vendo tudo ali que estava acontecendo entre Abraão e Ló. Os cananeus e ferezeus estavam ali. Quem eles são? Eu repito, aquelas pessoas que precisavam ser alcançadas, e eles estavam vendo tudo aquilo ali acontecendo, toda aquela contenda, todo aquele circo armado. Algo tinha que acontecer, aquilo precisava ser resolvido, aquilo ia destruir a vida de Abrão e Ló, e aquilo ia destruir a missão que Deus havia entregue para Abrão, aquilo ia destruir os planos de mostrar que é possível viver numa terra difícil, mas agir de maneira diferente, e aquilo ia destruir tudo. Abrão foi chamado por Deus, como eu e você fomos chamados por Deus, para mostrar para as nações, para nós mostrar para as famílias dessa terra e da nossa cidade, que é possível sim, mesmo num contexto tão ruim, é possível vivermos de maneira diferenciada. Algo precisava acontecer, e o que acontece? Então, Abrão se move e vai até o seu sobrinho. E o texto diz no versículo 8, não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre mim e ti. Se fores não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Não era para ele ter levado o parente para essa viagem, mas ele levou. Ele não fez como Deus mandou, e ele pagou o preço, porque houve contenda. E houve contenda porque ele desobedeceu e não fez como Deus mandou fazer. Mas e agora que houve a contenda, o que fazer? E agora que o problema está aí, o que você faz? Você apazigua. É a segunda dica. A primeira, você procura compreender. A segunda, alguém precisa apaziguar. Alguém precisa acalmar as coisas. Alguém precisa dar. Alguém tem que ceder. E quem cede é sempre o mais forte. E quem é o mais forte? Talvez essa seja uma das perguntas que fazemos. Quem é o mais forte? O mais forte é o ofendido. Não é o ofensor, mas o ofendido é o mais forte. E se você está vivendo uma contenda, passando por um momento de contenda, se tem alguma coisa acontecendo na sua família, agora, principalmente agora, que vocês estão tendo que ficar mais perto um do outro, se tem alguma coisa acontecendo dentro da sua casa, quem tem que partir de quem? Tem que partir do mais forte. E quem é o mais forte? O mais forte foi aquele que foi humilhado, foi aquele que tem sido constantemente cobrado, exigido, além, em uma balança, debaixo de uma balança enganosa, de uma balança mentirosa. É o mais forte. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 15, que se alguém pecou contra você, você vai até ele arguí-lo, sozinho. E se ele não te ouvir, você leva 2 pessoas com você. Porque na visão de Deus, na visão de Jesus, o mais forte não é o ofensor. No mundo, o forte é o ofensor. Para o mundo, o mais forte é o que ofende. Mas para Deus, o mais forte é o ofendido. Então Abrão estava sendo ofendido, porque Abrão levou o seu sobrinho nessa jornada. E seu sobrinho agora
não está percebendo o que está acontecendo, a ingratidão, não está percebendo tudo que está à volta. E ele não está nem aí para a situação. Ló não está nem aí. A figura de Ló aqui lembra-nos das pessoas que não estão nem aí para andar com a vida certa. Então você, meu irmão e minha irmã, não pode deixar isso passar. Você precisa resolver essa situação. Mas resolver de que maneira? Como Abrão. Não haja contenda entre mim e ti. Escolhe o que você quer. E por fim, para a gente poder orar, a terceira coisa, se você quer superar contendas, o que fazer? Como fazer para superar contendas interiores e exteriores? Volte ao início de tudo. Volte ao início de tudo. Em primeiro lugar, para pensar, para refletir sobre por que está vivenciando o que está vivenciando. Em Deus você vai ter a resposta. Em Deus vai te dar a chave para você abrir esse mistério. O Espírito Santo vai te ajudar. Então pare para pensar, pare para refletir em Deus. Em segundo lugar, para resolver esse negócio, seja um apaziguador, porque você é o mais forte na história. E em terceiro lugar, para encerrarmos, volte ao início de tudo. Volte e faça o que Deus mandou fazer da maneira como Ele mandou fazer. Tem muita gente fazendo coisas na igreja e às vezes não tem fruto. Por quê? Por que não tem êxito? Está fazendo o que Deus mandou fazer. Pai, estou fazendo o que o Senhor mandou fazer e não vejo resultados. Mas de repente você está fazendo o que Deus mandou fazer, mas está fazendo da maneira que Ele não mandou fazer. Do jeito que Ele não mandou fazer. Colocando itens que não é necessário e negligenciando aquilo que é tão importante. Agora Abrão diz assim, aqui eu encerro, pega esse mistério de Deus aí para a tua vida. Olha o que aconteceu, versículo 9, olha o que Abraão, veja como Abrão voltou no princípio, olha como Abrão voltou para a palavra inicial de Deus, diz assim no versículo 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ele agora volta para o início. Ele volta para o começo de tudo, que foi a palavra que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Foi isso que ele disse para Abraão, sai, se afasta por um tempo. Não vai ser para sempre, mas se afasta por um tempo. E o que Abrão fez? Ele levou com ele a Ló, levou o seu parente. Se Deus está mandando se afastar, está levando o parente. Era para Abrão levar só a esposa. Era para Abrão levar a esposa. Abrão levou um monte de coisa. Abrão levou bens. Abrão levou pessoas. Abrão levou o sobrinho dele. E Deus estava dizendo para ele se afasta, mas ele quer levar. Deu contenda. Mas agora aqui, ele disse para Ló, se apartes de mim, se apartes de mim, se afaste de mim. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque ele voltou para a ordem inicial, por mais louca, por mais incompreensível aos olhos humanos, por mais que isso seja difícil de ser compreendido nos dias atuais. Mas essa foi a ordem de Deus para a vida daquele homem naquele tempo. Mas ele quis inserir coisas. Então, se você quer superar as contendas internas e externas, volte. Se humilha perante o Senhor. Se humilha perante o Senhor. Faz como Naamã. Ainda que você não esteja entendendo, faz o que Deus está mandando fazer. Faz o que o profeta está mandando fazer. É aquele antigo ditado, guarda o que sabe. Faz o que eu te mando, menino, menina. Homem de Deus, faz o que Deus mandou fazer. Não insere coisas não. Porque lá na frente você vai ver que valeria a pena ter obedecido. Mas ainda dá tempo de você obedecer, dá tempo de nós obedecermos. Eu volto a dizer, se nós não aprendermos nada de tudo isso que estamos passando, meu irmão e minha irmã, Deus foi construindo o caráter dele ao longo da caminhada. Ele teve humildade para parar, para tentar compreender.
ele teve humildade para apaziguar a situação, para dar um passo a ceder a palavra de Jesus. Voltamos, glória a Deus. Não precisa volta para o início antes de já te liberar. Desde já comece, você já pode postar os teus pedidos de oração. Nós estaremos orando por todos os pedidos de oração. Mas eu gostaria que você guardasse essa palavra em teu coração. Palavra vinda de Deus para minha vida, para a tua vida. Se você quer, como fazer para superar as contendas? Como fazer para superar essa bagunça interior? Como fazer para superar as questões exteriores? Coloque esses princípios em prática. Eu tenho certeza que isso aqui não é uma receita de um médico. Isso aqui não é uma simples receita, que não é magia que a gente ensina aqui. Nós não ensinamos magia, nós ensinamos princípios da palavra de Deus. Essas histórias foram deixadas para nós, para nosso crescimento espiritual, para nosso avanço. E eu profetizo sobre a tua vida o contrário do que as pessoas estão dizendo. O que as pessoas desse mundo estão dizendo, eu profetizo sobre a sua vida, você vai avançar, mas segue no princípio da palavra de Deus. Você vai superar essas contendas, você vai superar todas essas brigas, todas essas situações de conflito serão superadas. Mas coloca o princípio em prática. Para pensar, será que não foi você o responsável? Será que o culpado? Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a gente procura um culpado fora de nós. E de repente basta só ativar um problema, basta só dar um empurrãozinho, basta só tirar uma coisa do caminho, basta só tirar o orgulho. Abraão foi orgulhoso, Deus falou com ele, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi orgulhoso. E a gente precisa deixar de ser orgulhoso. A gente precisa deixar de pensar que a gente já sabe resolver as coisas por nós mesmos. A gente precisa se humilhar perante o Senhor. A gente precisa se derramar perante o Senhor, em nome de Jesus. Isso, vai colocando oração pelo Senhor Raimundo Uchoa. Glórias a Deus. Deus falou ao meu coração, viu, Angélica? Deus falou comigo que de maneira específica Ele ia orientar pessoas aqui nessa live hoje. Seria para todos nós, mas de maneira específica nessa noite Ele estaria resolvendo questões de contenda. Como resolver? Deus falou comigo. A nossa irmã Mônica aqui está pedindo para orarmos porque ela está sentindo muita tristeza. Teve uma decepção por abrir a porta da minha casa mais uma vez. Olha aí, ó, Deus falando com você. Deus está falando, se Deus está confirmando aí com você agora, coloca aí para o nome de Deus ser glorificado, digita aí, se essa palavra veio de Deus ou não, digita aí, porque vidas vão glorificar a Deus, não tenha vergonha, não é para vaidade nossa, é para o nome do Senhor ser glorificado. Pela vida da irmã Ana Cláudia, Márcio está pedindo oração pela vida dele, pela família. Deus vai resolver os problemas de contenda, mas o que você topa fazer para ser um instrumento de Deus? Deus quer te usar, meu irmão, poderosamente no teu lar. Deus está te capacitando para você ser esse instrumento de milagre dentro da tua casa, esse instrumento de pacificação. Instrumento de pacificação e não de mais contenda. Abrão saiu